Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Bom dia, graça e paz, e que as bênçãos se derramem até 1000 gerações nos seus filhos, nos filhos dos seus filhos e nos filhos dos filhos dos seus filhos. Que as bênçãos do Deus Todo-Poderoso alcance toda a sua geração, toda a sua herança. Louvado seja o Senhor. Bom dia, graça e paz. Bom, queridos, nós vamos dar continuidade à primeira parte do devocional sobre a família de Davi, sobre as consequências, do pecado de Davi, sobre a tua família. Nós paramos na primeira parte quando Davi é confrontado pelo profeta Natã, que diz para Davi a seguinte sentença: sim, o Senhor já perdoou o teu pecado, mas o seu pecado tem consequências. E a consequência seriam 3 significativas. Quando ele diz que o filho do adultério morreria, quando ele disse que a espada não se apartaria da tua casa, quando ele diz que alguém da própria família dele iria se deitar com as concubinas dele, mas não as escondidas como ele fez com Betseba, mas a dia claro, em cima do telhado, no terraço da casa dele, para que todos vissem. Você lembra disso, né? E foi isso que aconteceu. O filho do adultério morreu. A espada nunca saiu da vida de Davi, dentro da casa de Davi. Teve guerra entre pais e filhos. E o filho dele possuiu as mulheres dele. Aqui entra a importância de nós estarmos quebrando com os pactos, com as maldições dos nossos antepassados, com os vínculos dos nossos avós e bisavós, que ficam ressoando de geração em geração. Só que existem coisas que a gente quer culpar, os antepassados, e não tem nada a ver. Existem coisas que estão relacionadas com as atitudes nossas. Tem coisa que não tem nada a ver com os avós, bisavós. São as maldições de hoje mesmo, São as consequências das nossas atitudes hoje mesmo. Aquelas que têm a ver conosco. Nada a ver com a cultura dos antepassados, mas a ver com a nossa cultura mesmo. A nossa cultura dentro da nossa casa, a responsabilidade dos atos e atitudes na educação dos nossos filhos, na condução dos acontecimentos. Nós somos responsáveis por perceber, discernir e por impedir que essas causas cresçam e se espalhem e se enraizem dentro da nossa própria família. E aí tem a ver, às vezes,
com exemplos nossos mesmo, né? E é nesse sentido que Davi e seu filho Absalão é o exemplo aqui nessa história, né? Eu fui, né, para o extremo, para o trágico exemplo de um incesto dentro da família, que não foi conseguido, que não conseguiram barrar algo extremamente maligno que começou a crescer entre eles. Esse foi um exemplo terrível, né? Mas existem exemplos mais simples que passa desapercebido, por exemplo, né? O pai que fuma, querer que o filho não fume, dizer que o cigarro faz mal. Os pais que bebem, né? E querer cobrar que os filhos não bebam, né? É praticamente impossível, porque exemplos são muito mais fortes que palavras, né? Comportamentos, jeito de falar, tudo isso implica naquilo que os nossos filhos vão herdar. É muito importante que o coração do pai se converta ao filho e o coração do filho se converta ao pai. É muito importante que o coração da mãe se converta à filha e o coração da filha se converta à mãe. E se não houver essa quebra de ódio, de amargura, de cobrança, se não houver o perdão, se não houver abraços, choros, se Cristo não for a aliança entre a família e o seu ambiente, o que nós vamos ver é o que nós vemos todos os dias nos telejornais. Famílias sendo destruídas por violências, vícios e contendas. Davi era um homem de ação, um homem que decidia, negociava. Ele não tinha dúvida do seu reinado. Ele era muito ocupado, ele administrava muitas coisas e ele não tinha tempo para a família. O tempo dele era para o reino. Hoje em dia nós vemos muito disso acontecer, né? Os pais transferindo a responsabilidade da criação dos filhos para as babás. Eles precisam desesperadamente trabalhar para ganhar dinheiro, para manter um padrão. E apesar de estar fragilizado, o filho de Davi, Absalão, apesar de ele estar fragilizado pela falta de atitude do pai, ele não perdia a fé em Deus. Ele acreditava que o pai dele um dia ia acordar. A confiança dele continuava firme. Davi recebeu ele no palácio e agora ele tem um carro, né? Davi, ao invés de sentar, conversar, confrontar, pedir perdão, dizer que errou, dá para ele um carro, que significa que agora ele é um militar poderoso. E agora ele tem um exército de 50 homens, que significa também que agora ele é um homem de guerra. No Salmo 62:1, Davi agora ora:
E ele ora assim: somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha, a minha salvação, o meu alto refúgio, e eu não serei abalado. Mas enquanto Davi orava, o filho dele furtava o coração da população. Aitofel, que era um conselheiro pessoal de Davi, agora vira conselheiro pessoal de Absalão. Ele declara Absalão rei de Hebrom, e Hebrom declara guerra contra Davi. Absalão declara que não há rei na terra, que não tem justiça, que não tem um rei reinando. O rei não tem critério nem com a sua própria família. Como é que ele vai ter critério com uma nação? Palavra de Absalão, difamando o pai em meio à multidão. Absalão prepara um golpe de Estado, uma revolta armada, e vem sobre Hebrom e se aproxima para tomar Jerusalém. Davi foge com seus súditos para o deserto. Mas depois Davi vê que ele não vai ter como evitar esse confronto. E mesmo contra a vontade dele, ele vai contra o filho. E o exército de Davi prevalece. Mas Absalão foge vivo. Davi implora para que a vida de Absalão fosse poupada a qualquer custo. Ele guerreou contra o exército de Absalão, mas ele nunca desejou a morte de Absalão. Aí lá em 2 Samuel 18, no versículo 5, nós vamos ler assim: Davi saía aonde quer que Saul enviava. Espera um pouquinho só. 2 Samuel. Eu estava em 1 Samuel, perdão. 2 Samuel 18. Está difícil aqui a folhinha. 2 Samuel 18, versículo 5, disse assim: E Davi respondeu: o que vocês acharem melhor, isso eu farei. O rei se pôs ao lado do portão da cidade, e todo o povo saiu, e as centenas e milhares. E o rei deu ordem a Joabe, a Abissai e a Tai, dizendo: por amor a mim, tratem com brandura o jovem Absalão. Difícil essa situação, né? Alguém que passa por isso, uma guerra contra o filho, e ainda assim deseja poupá-lo. Mas nessa fuga, Absalão, que tinha os cabelos longos, quando passa por um galho, o cavalo vai, ele fica preso pelos cabelos. E Joabe, que era um dos generais do exército de Davi, mata o jovem Absalão. E Joabe, além de ser um dos comandantes dos valentes de Davi, também era sobrinho de Davi. Joabe era filho da irmã de Davi. Davi fica no palácio, esperando notícia do que havia acontecido com seus filhos.
alguém precisava dar notícia ao rei. Naquela época não existia, né? Telefone, não existia WhatsApp, não existia telegrama, não existia. Existia um corredor, né? Um homem que corria para dar as notícias, para anunciar as novidades. Aimás era o corredor oficial, responsável para levar as notícias. Mas nesse dia, Joabe disse que Aimás não iria fazer isso. Segundo Samuel 18:20, nós vamos ver Joabe falando para ele. Então Aimás, filho de Zadok, disse a Joabe: deixa que eu vá correndo dar notícia ao rei de que o Senhor Deus já o livrou da mão dos seus inimigos. Mas Joabe disse: hoje você não será o portador das boas notícias. Você poderá fazer isso outro dia, mas hoje, porque está morto o filho do rei. Mas hoje não, porque está morto o filho do rei. Então Joabe chamou um etíope, um cuxita, e o instruiu a ir correndo dar a notícia ao rei. E esse cuxita foi. Mas Aimás foi atrás dele e disse: eu não quero nem receber por esse trabalho, mas eu quero dar a notícia ao rei. Ele achava que o rei ia ficar alegre, porque afinal de contas, Absalão nessa altura do campeonato, era inimigo de Davi. Diz que no caminho, Aimás ultrapassou o cuxita e chegou primeiro ao palácio. Diz que Davi estava sentado entre duas portas e avistou um homem que corria só. E se ele vinha correndo só, isso na época, era porque ele tinha boas notícias, né? Porque quando tinha boa notícia, não precisava vir um corredor com soldados protegendo ele, né? Então, o sentinela de Davi viu outro homem correndo só. E Davi falou: opa, tenho duas notícias boas. Ele estava desesperado por notícia de Absalão. Quando Aimás chegou mais perto, Davi reconheceu que era Aimás e disse: nossa, ele sempre traz boas notícias. Parou diante do rei e se prostrou. Então Davi perguntou: vai bem o meu filho Absalão? Como está meu filho Absalão? Nessa hora, a ficha de Aimás caiu. Ele entendeu que não era essa notícia que Davi queria receber de Absalão. E ele resolveu falar que ele não sabia de nada. Não, eu não sei de nada não, eu vim correndo aqui só para ver o Senhor, eu não estou sabendo de nada. E ele não quis dizer ao rei que Absalão estava morto pela mão de Joabe. Nisso chega o cuxita e dá a notícia ao rei, dizendo que ele fora vingado e que o filho dele e todo o exército de Absalão estavam mortos. Agora sim, Davi desmorona, se perturba, se angustia, ele grita, ele chora. Meu filho Absalão, meu filho Absalão, meu filho. Quem dera eu morresse por ti em teu lugar, Absalão, meu filho. Agora o homem que derrubava gigante
está prostrado. O homem que decidia quem ia viver, quem ia morrer, agora está sem chão. O rei agora daria tudo para que essa notícia ele nunca tivesse ouvido. Agora, ele cancelaria qualquer compromisso para ouvir o seu filho. Agora, ele deixaria qualquer autoridade esperando por ele para dar atenção aos seus filhos. O que nós aprendemos com Davi aqui? Que Davi sempre transferiu aquilo que era intransferível. A agenda do rei fora do palácio levou Davi a transferir suas responsabilidades de abrandar o coração de Absalão para com os filhos. Lembra? Toda Israel sabia que Absalão queria matar Amion, o que seduziu a irmã de Absalão, Amon, né? Depois, ele transfere para o avô o tratamento da alma de Absalão. Absalão foi morar com seu avô por 3 anos. Ele pensou que o avô poderia mudar o sentimento, mas o sogro de Davi também não tinha muita admiração por ele. Até quando Absalão quis voltar para o palácio, para a sua casa, foi o assessor dele, Joabe, que fez a negociação. E nós? Nós estamos assumindo a responsabilidade de manter a paz e a ordem na nossa casa? Ou nós estamos transferindo essas responsabilidades a outras pessoas? E às vezes não precisa nem ser outra pessoa de fora, não, sabe? O pai que transfere a educação do filho para a mãe que transfere a educação do filho para o pai. Ou então um quer impor um limite, o outro não. Como é que nós estamos conduzindo a nossa casa, os nossos filhos? Às vezes, somos vistos e admirados fora de casa. E dentro de casa, não somos exemplos. Infelizmente, estamos vivendo um tempo onde as famílias estão sendo destruídas por falta de atitudes dos pais, que estão transferindo as responsabilidades da educação a outras pessoas. É um mês onde as famílias se reúnem para confraternizar, para comemorar o Natal, o Ano Novo. E quantas famílias, quebradas, quantas famílias destruídas, quantos casamentos desfeitos, quantos filhos abandonados. Oh, Jesus amado,
Nos ajuda, Senhor, como homens e mulheres de Deus, a conduzir a nossa casa diante da Tua palavra. Dê sabedoria aos pais. Dê confiança. Dê coragem. Porque criar, Senhor, financeiramente, pode até ser difícil, mas a gente consegue. Agora educar, Senhor, conduzir, mostrar o caminho, nos ajuda, Senhor, a não sermos pais omissos, a não passar a mão na cabeça. Nos ajuda a não criar filhos fracos, dependentes. Se conosco, Senhor. Nos abençoa. Abençoa a nossa casa. Abençoa os nossos filhos, Senhor. Porque eles são a nossa herança. Em nome de Jesus. Amém. E amém.